A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versos 3 e 4. Diz assim: Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O versículo 5 também. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esses versículos que nós acabamos de ler fazem parte de um trecho da palavra de Deus que fala da conversão de Saulo. Quem era Saulo? Saulo era judeu, era um conhecedor profundo das leis de Moisés. Ele tinha, na época, um grande professor conhecido na Bíblia, conhecido pelo povo judeu, chamado Gamaliel. É como se fosse hoje um expoente na lei de Moisés. Então ele conhecia profundamente e ele teve essa oportunidade de ser aluno deste grande mestre que conhecia profundamente a lei de Moisés. E Saulo tinha essa característica de ser uma pessoa que buscava o conhecimento. E ele era judeu e tinha um detalhe: ele também tinha cidadania romana. Ele era um defensor ferrenho da lei mosaica. Ele era, como se hoje nós poderíamos dizer, que ele era um fundamentalista. Ele era um extremista. Saulo não acreditava que Jesus Cristo era o Messias. Saulo se opunha a todos que falassem e que professassem essa fé. Ele perseguia, ele era perseguidor de cristãos. Na palavra diz que ele perseguia aqueles que eram do caminho. Saulo era um grande perseguidor de cristãos. Ele era um perseguidor ferrenho. Ele era extremista dentro da sua própria religião, ao ponto dele ter participação no assassinato, na morte de vários cristãos. E nós destacamos aqui um deles, que se chamava Estevão. Ele participou ativamente na morte desse discípulo de Jesus. E o interessante é que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado por professar sua fé em Cristo, quando ele estava sendo apedrejado, próximo da sua morte, tem um versículo em Atos 7, versículo 60, que mostra uma atitude linda de Estevão, enquanto Saulo, vocês vão entender o porquê que eu estou trocando tanto Saulo por Paulo, mas Saulo e todos aqueles que estavam ali apedrejando a Estevão, ele teve uma atitude linda. Estevão, diz assim: então ajoelhando-se clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, Estevão adormeceu. Então, mesmo no momento de dificuldade, no momento de morte, Estevão teve o amor por aqueles que estavam apedrejando, matando. E Saulo estava no meio deste povo, no meio desses perseguidores. E essa atitude de Estevão, essa intercessão que ele fez a Deus pela vida dessas pessoas que estavam o matando, eu tenho certeza que libertou Saulo, pois Deus atendeu o pedido de Estevão. Deus não imputou aquela morte a Saulo, porque Estevão
pediu para que Deus os perdoasse. E engraçado e é lindo a gente ver que é como se fosse algo que, da mesma atitude, uma ligação muito forte com a atitude de Jesus Cristo na cruz. Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Não é fácil, né, caro ouvinte? Você, próximo de ser assassinado, sofrendo, sendo apedrejado, você olhar para o céu, se ajoelhar e pedir a Deus que perdoe essas pessoas que estão te matando. E essa atitude de Estevão foi uma atitude inspirada pelo Espírito Santo, porque libertou a vida de Saulo. Então, esse era Saulo, homem violento, homem religioso, homem fundamentalista, homem que tinha um grande conhecimento da lei, um perseguidor de cristão. Porém, Saulo teve um dia com o objetivo de ir até Damasco para continuar a sua implacável perseguição aos cristãos. Neste caminho, ele teve um encontro. O encontro com aquele que transforma a vida de qualquer um. Saulo teve encontro com Jesus. E é justamente nesse encontro que começa o processo de transformação da vida de Saulo. Existem algumas fases que eu queria elencar aqui, caro ouvinte, deste processo de transformação da vida de Saulo. Primeiro, Jesus trocou o nome de Saulo para Paulo. O nome Saulo tem um significado lindo, tem um significado importante. Significa aquele que foi conquistado por meio de orações. Então, Saulo, ele foi conquistado por meio de orações. Uma oração que foi feita por Estevão, quando estava morrendo, conquistou a vida de Saulo. Paulo vem do latim. Saulo é hebraico. Paulo vem do latim e significa baixa estatura, pequena estatura. Isso aqui tem um significado espiritual muito grande. Aquele que foi alcançado pela oração, fruto de pessoas que clamavam pela vida dele, inclusive Estevão, quando estava morrendo, passa a ser chamado Paulo, que é algo de baixa estatura, ou seja, aquele que tinha uma proeminência na religião dele, ele passa agora a ter um nome de baixa estatura, baixo perfil. Isso significa, olha, você vai sair da arrogância e vai vir para a humildade. Você vai sair da soberba e vai vir para a humildade. Você vai ser aquele que vai depender de Deus. Você vai ser aquele que vai ser chamado servo de Deus. Isso é a primeira fase da transformação de Saulo para Paulo. Segunda fase foi que ele ficou 3 dias sem visão. A luz que se apresentou para ele no caminho fez com que ele ficasse cego. E esses 3 dias que ele ficou sem enxergar, nós podemos traçar um paralelo espiritual muito interessante, que ele ficou 3 dias sem visão, para que quando voltasse a enxergar, voltasse a ver, voltasse a ter, voltasse com a visão do reino de Cristo. Essa foi a terceira fase, a segunda fase. A terceira, o início dos propósitos de Deus na vida de Paulo. Agora Paulo, o dependente de Deus, o servo do Senhor, aquele que estava com a visão restaurada, a visão de Cristo. A partir daquele momento, ele seria um pregador do Evangelho. Ele sofreria perseguições por defender e falar de Jesus Cristo. Assim como Paulo, assim como Jesus transformou a vida de Paulo, de Saulo para Paulo, que é a mesma pessoa, ele pode transformar qualquer vida. Qualquer vida pode ser transformada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Às vezes nós olhamos para as pessoas, olhamos com um olhar crítico e dizemos assim no nosso coração: isso não tem jeito, esse é um drogado, esse é um viciado em álcool,
esse é um ladrão, esse é um marginal. São coisas que olhamos para pessoas, e assim também Saulo olhava, e nós nos esquecemos que o nosso Deus não faz acepção de pessoas, e Jesus Cristo veio a essa terra para transformar, para cuidar, não daqueles que estão sãos, mas daqueles que estão enfermos, daqueles que estão perdidos. E a transformação vem na vida daquelas pessoas que estão perdidas. E às vezes você não consegue acreditar quando vê uma pessoa que foi um criminoso, seja que tipo de crime ele cometia antes, mas um criminoso. Quando Jesus chega na vida, essa pessoa se transforma, essa pessoa muda as suas atitudes. Quando o Senhor Jesus Cristo entra na vida de alguém, ele transforma por completo. Então não fique pensando, meu irmão não tem jeito, meu pai não tem jeito, minha mãe não tem jeito, meu filho não tem jeito, olha como eles... Não, Deus está cuidando. Mas tem uma fase da transformação que nós precisamos entender. Nós temos que continuar orando por essas pessoas, clamando a Jesus Cristo, assim como Estevão fez quando estava morrendo. Senhor, não impute a eles este pecado. Nós temos que orar por essas pessoas que nos perseguem, para essas pessoas que na ótica humana não tem jeito. Ele é viciado em crack. Ele é viciado em jogo. Ele é viciado em prostituição, em pornografia, em sexo, enfim. Eu quero dizer para você que quando Jesus Cristo entra, a transformação ocorre. Então, que essa transformação seja a transformação mínima que todos nós precisamos ao longo da nossa caminhada, transformar algo em nossas vidas. Mas eu estou falando daqueles que as pessoas olham e dizem, esse não tem jeito. Tem. Exemplo está aqui na palavra. Saulo, perseguidor de cristão. Agora ele é Paulo. É o dependente de Cristo. Não é mais aquele homem soberbo, aquele homem altivo. É um homem que passa a ser chamado de servo do Senhor Jesus Cristo, pregador do evangelho aos gentios. É esse. E ele passou de perseguidor a perseguido. A partir de agora, Paulo começa a ser perseguido por levantar a bandeira em o nome de Jesus Cristo. E assim é hoje também. Nós sabemos que infelizmente, mas com a permissão de Deus, existe perseguição àqueles que professam a fé em Jesus Cristo, para aqueles que dizem que não há outro caminho senão Jesus Cristo. As pessoas perseguem. Não perseguem como Saulo perseguia, matando, mas persegue de uma forma muito sutil, tentando te ridicularizar, tentando puxar o tapete, tentando chamar de careta, de quadrado, enfim. Estereótipos são colocados, mas isso não abala a fé daqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, pode vir perseguições, o nome de Jesus nunca deixará de ser exaltado. Ele é o Salvador das nossas vidas. Ele amou a todos nós. Não existe um sequer que tenha direito, possa dizer eu tenho que ser salvo. Não. Todos nós com N-O-S e um acento, tudo maiúsculo, nós somos pecadores e carecemos da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero convidar você a não desanimar. Ore pela pessoa que precisa da transformação. Ore com fé, em nome de Jesus Cristo, que a transformação vai chegar. Essa pessoa vai ter o seu caminho rumo a Damasco, assim como Saulo teve. O Senhor Jesus se apresenta a quem Ele quer, da forma como Ele quer, seja de forma sobrenatural, seja de forma totalmente na leitura da palavra. Enfim, o Senhor se apresenta de N maneiras. Nosso Deus não está numa caixa de fósforo. Ele é Deus, Ele é soberano. E Ele pode transformar, assim como transformou a vida dos meus pais, assim como transformou a minha vida. Porém, continuamos dependendo dEle.
do nosso Senhor Jesus Cristo, porque somos fracos e precisamos da graça e misericórdia e amor de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa encontrar um espaço no seu coração, que você tenha um dia de vitória em nome de Jesus. Amém.